Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Célio Garcia. Eu quero estudar um pouco com você sobre o cânon do Antigo Testamento. Nós sabemos que a Bíblia cristã tem 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Interessante que a Bíblia hebraica continha 24 livros. Isso porque 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, os 12 livros dos profetas compunham um único livro. 1 Reis, 2 Reis, um livro. 1 Crônicas, 2 Crônicas, um livro. 1 Samuel, 2 Samuel, um livro. E assim também 12 livros dos profetas. Sendo assim, nós encontramos também uma outra nomenclatura, um outro nome, a Tanaká. Tanaká é a representação da Bíblia hebraica através das suas 3 divisões, que seriam a Torá, aí vem o Tá, o Taná, N do Nevim, e o K do Ketuvim, Tanaká. Quando olhamos então para essa construção do Antigo Testamento, nós não podemos esquecer da Septuaginta. Isso, a Septuaginta é a versão do Antigo Testamento em grego. É interessante que quando ela foi construída, segundo a tradição, Ptolomeu Filadelfo, um daqueles 4 generais que Alexandre o Grande tinha, ele então, após a divisão do reino, após a morte de Alexandre o Grande, ele ficou ali na área do Egito. E em Alexandria ele tinha a maior biblioteca do mundo. E ele queria então a versão em grego do Antigo Testamento, da Bíblia dos Judeus. E ele leva para lá então 72 rabinos, 6 de cada tribo, 6 de cada uma das 12 tribos, tendo assim 72 rabinos. Diz a tradição que foi traduzido do hebraico para o grego em 72 dias. Por isso recebe esse nome, Septuaginta, de 70. Encontramos posteriormente essa Septuaginta sendo traduzida para o latim, tendo o nome de Vulgata. Porém, na Septuaginta foi colocado alguns livros que os judeus não consideravam como livros inspirados. E assim, a Vulgata repete esses livros. Na Reforma Protestante, esses livros são retirados. E na Contra-Reforma da Igreja Católica Apostólica Romana, esses livros que eram vistos como livros históricos para devoção, agora eles são colocados como livros inspirados. Eu quero pensar com você, então, sobre o que fez com que um livro fosse escolhido como um livro canônico. O que é cânon? Cânon significa medido, é uma vara de medida, é uma régua para medir. Então, aquele livro foi medido se era ou não um livro inspirado. O primeiro item que é interessante apresentarmos é a conformidade. Quando estavam verificando os livros, haveria necessidade de haver uma conformidade, um conteúdo parecido. Não poderia haver contradição entre os livros do Antigo Testamento. Um outro item também que foi muito proveitoso para essa escolha era a língua. Todos os livros do Antigo Testamento, da Tanaká, deveria ter então sido escrito em hebraico. Daí o porquê
a dificuldade do livro de Daniel, por exemplo, que tinha um pedaço em aramaico. Um outro item também que é interessante apresentarmos é a inspiração. Acreditava-se que o livro ele deveria ser inspirado, e para isso o profeta deveria ser um profeta inspirado por Deus. E por último, e mais importante, o uso difundido do livro pelas comunidades. Livros que não eram muito usados pelas comunidades não eram vistos como livros canônicos. Quando em Jamnia, ali na década de 90 a.C., houve então aquele encontro, foi apresentado então os livros que eram mais usados nas comunidades. E ali inicia-se um consenso. Porém, alguns colocam como um concílio que veio determinar o cânon, mas outros colocam datas posteriores. Meus amados, nós encontramos aqui o uso difundido como o principal item para a escolha do Antigo Testamento. Já havia um consenso entre as comunidades que esses livros eram os mais usados por serem considerados inspirados, por serem considerados palavra de Deus. Você então tenha em mente que inspiração significa que Deus inspirou cada homem que escreveu o Antigo Testamento. Por isso, o Antigo Testamento também é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe abundantemente, que você continue estudando para aprender um pouco mais a palavra de Deus, mas, importante, coloque em prática, porque a palavra de Deus, tanto o Antigo como o Novo Testamento, é a vontade moral de Deus para que venhamos viver melhor enquanto estivermos nesse mundo. Deus te abençoe abundantemente.